Olá, caríssimos. Sejam bem-vindos ao nosso Latim Cristão. Depois que nós, nos encontros anteriores, fizemos uma introdução ao latim eclesiástico, que é aquele que nós estamos tratando, ou fazendo a leitura, nós, nesse encontro de hoje, iremos agora ver a primeira declinação da língua latina. Mas, antes de tudo, o que é declinar? Declinar é flexionar um nome, no latim, no caso, flexionar um nome em todos os casos. E os casos, como nós vimos, que são aquelas que indicam a função sintática que o nome vai exercer em um determinado texto. No latim também no português, melhor dizendo, no português nós temos também a questão da flexão de nomes. Então, por exemplo, nós temos as desinências de gênero e número para flexionar os nomes, gênero masculino, feminino, número singular, plural. E nós temos as desinências modo temporal, número pessoal, para flexionar os verbos. Então, no latim, nós temos ali também nos nomes os casos, que vão identificar para nós a função sintática que esses nomes vão exercer num determinado texto. Então, olhemos para essa primeira declinação latina e para a característica dessa declinação. A característica da primeira declinação latina é que, na sua maioria, os nomes eles são femininos e terminam em A, com a vogal A. E alguns nomes masculinos que aparecem nessa primeira declinação, também terminados em A, são nomes que indicam de profissão, ou alguns nomes próprios e alguns nomes que indicam profissão. E dessas profissões, algumas são de origem humilde, como, por exemplo, agrícola, agricultor, escriba, escrivão, que são ou de origem humilde, ou algumas que eram exercidas na época pelos escravos daquela época romana. Não é? E, além desses nomes de origem humilde, esses nomes masculinos, são outros também que vêm de origem grega, como poeta, que significa poeta em português, e nauta, que significa marinheiro. Então, recapitulemos aqui. A primeira declinação, a característica dela é que nós vamos encontrar os nomes terminados em A. E são nomes, na sua maioria, femininos, e aqueles masculinos que nós encontramos são nomes de nomes próprios ou ligados à profissão. E vejamos então agora os casos da primeira declinação latina. O primeiro caso, o nominativo, ele vai terminar em A. Vamos tomar aqui para que nós possamos ver os casos, vamos chamar a palavra eclésia, que significa igreja. Então, no nominativo singular, nós temos eclésia. No nominativo plural, nós temos eclésie. E a função sintática é, então, sujeito. O vocativo é igual ao nominativo. A para o singular, E para o plural. Então, eclésia, eclésie. Função sintática, no português, vocativo. No acusativo, a terminação no singular é am e no plural, as. Então, ecclesiam, ecclesias. E aqui a função sintática, objeto direto. O genitivo, nós temos no singular e no plural arum. Então, ecclesiae, ecclesiarum. E a função sintática no português é um adjunto restritivo ou um adjunto de especificação. Essa é a melhor definição. Na aula passada a gente tinha colocado o adjuntado nominal, que também é também um adjuntado nominal, mas especifiquemos melhor como adjunto restritivo, adjunto de especificação. Então, ecclesiae, ecclesiarum. Para o dativo, nós temos ae no singular e is no plural, ou melhor, é no singular e is no plural. Então, ecclesiae, ecclesiis. E a função sintática, objeto indireto. No ablativo, nós temos
a no singular e is no plural. Então, eclésia, eclésies. E a função sintática, o adjunto circunstancial, aqui serão, para o ablativo, serão várias as funções, né? Terá o ablativo de instrumento, ablativo de modo. Então, a função sintática, adjunto circunstancial. E nós vamos, então, agora ver alguns exemplos melhor também desses casos da primeira declinação latina. Mas antes também de vermos os exemplos, também uma informação, né? Como é que nós encontramos a primeira declinação no singular? A primeira declinação no dicionário. No dicionário, nós vamos encontrar, para que nós possamos procurar uma palavra ali no dicionário, nós vamos encontrar assim, por exemplo, a palavra eclésia. Nós vamos lá no dicionário e vamos ver, a palavra está eclésia, eclésie. Então, quando nós encontramos essa palavra assim, essas terminações indicam que nós temos ali um nominativo e um genitivo. Porque é o genitivo da palavra que vai nos mostrar a que declinação aquela palavra pertence. Então, genitivo ae pertence à primeira declinação. Depois vai ficar um pouco mais claro quando nós formos vendo as outras declinações, né, da língua latina. Então, vamos para os exemplos. Tomei aqui alguns exemplos de algumas orações que são conhecidas nossas, que nós rezamos, como Pai Nosso, Ave Maria, ou Credo, e alguns outros exemplos que eu peguei também da Sagrada Escritura. Então, para o nominativo, nós temos a palavra Magnificat anima mea Dominum. Aqui nós temos, então, a palavra, o sujeito, anima mea. Então, esse anima mea está no singular, é o nominativo, né, da palavra. A minha alma glorifica o Senhor. O nominativo plural, misericordiae Domini. O sujeito da palavra é misericordiae. Então aqui nós temos o nominativo dela no plural. Totus tuus Maria. Aqui nós temos então o vocativo, Maria, todo teu, ó Maria, no singular. Às vezes já vi essa frase aqui colocada como totus tuus Mariae. Está errado, porque todo teu Marias, né? Então a palavra, se nós encontramos assim, totus tuus Mariae, está errado. O certo é totus tuus Maria. Maria, o vocativo no singular. Homine sancti levite orate pro nobis. Aqui nós temos levite, o vocativo, né, no plural. Homine sanctes, ó todos os santos levitas, rogai por nós. Então, levitae é o vocativo plural. Acusativo, singular. Beatam me dicent omnes generationes. Essa frase que nós encontramos no Magnificat. Todas as gerações me dirão e proclamarão beata. Então, beatam, o vocativo, um exemplo do acusativo singular. Ou ainda um outro exemplo que nós encontramos no Credo. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Então nós encontramos também esse vocativo, melhor, esse acusativo singular no Credo. Acusativo plural, terminado em AS, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus. Aqui essa frase que nós pegamos daquela oração sobre a tua proteção, subitum presidium confutimus, sancta Dei genitrix. Então, nostras é o acusativo plural. Ou gratias agimus tibi. Então, nós temos aqui o gratias, que é terminado em AS, também o acusativo plural. Genitivo singular, Mater Misericordiae, que nós pegamos aqui da Salve Rainha, Salve Regina, Mater Misericordiae. Então, Misericordiae é um exemplo do genitivo, né? Esse genitivo também aqui restritivo, Mãe de Misericórdia. Ou o genitivo no plural, Aron, ainda também um exemplo da Salve Rainha. Inac lacrimarum vale.
que nós recordamos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Então, lacrimarum é o genitivo aqui, já especificando, né, em que vale, nesse vale de lágrimas. No dativo, nós temos o exemplo do singular, Angelus Domini nunciavit Mariae, né, dessa oração que nós fazemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Então aqui, Mariae é um caso de dativo. Anunciou a quem? Anunciou a Maria. O exemplo tomado do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Ioannes septem ecclesiis quesunt in Asia. Ecclesiis é o dativo plural. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E, por fim, o ablativo singular. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, aqui nesse Maria temos o vocativo, gratia plena. Então, esse gratia exerce aqui a função de um ablativo, cheia de graça. É um ablativo aqui de qualidade, indicando a qualidade ali de Maria, cheia de graça. Ou sicut in cielo et in terra, nós encontramos também no Pai Nosso. Então, in terra, nós temos aqui um outro ablativo, né? Um ablativo que a gente diria de lugar, onde? Assim, no céu e na terra, como no céu, na terra. E, por fim, no plural, in ecclesiis benedicite Deo Domino. In ecclesiis, nas igrejas, bendizei ao Senhor Deus. Então, nas igrejas, então temos aqui também o ablativo final, is, a indicação is. Bom, então espero que tenham ficado um pouco claro. É que vocês podem depois rever, né, um pouco melhor então esses exemplos, e assim nós temos a primeira declinação. Então, recapitulando, nominativo, a, nominativo singular, a, nominativo plural, é. Vocativo singular, a, vocativo plural, é. O vocativo que é sempre igual ao nominativo. Acusativo singular, am, acusativo plural, as. Genitivo singular, aé, genitivo plural, aron. Dativo singular, aé, dativo plural, is. Ablativo singular, a, ablativo plural, is. E assim nós temos, então, todos os casos da primeira declinação. Uma coisa também interessante é que os nossos nomes em português, a sua maioria, os nomes femininos, na maioria também são terminados em A, não é? Então isso também se deve à língua latina, ou seja, essa primeira declinação ali da língua latina. Assim nós vimos esta primeira declinação e na próxima aula veremos, no próximo encontro nosso, veremos também um pouco faremos uma introdução aos verbos, né, da língua latina. Até o próximo encontro. Deus abençoe.